pessoal ligado aqui no YouTube da Rádio Roquete Pinto, está no ar mais um Todas as Divisões na Rede, comigo Daniel Santiago e comigo Gustavo Guerra. A gente vai falar um pouquinho do que aconteceu nesse meio de semana de futebol carioca e também do que vai acontecer nesse final de semana no universo do futebol de menor investimento. E a gente vai falar das séries nacionais, das séries estaduais e vamos elencando aqui, vamos lado de cima por mais de baixo, vamos começar falando de Série C do Campeonato Brasileiro, que não necessariamente teremos jogo nesse final de semana. O jogo da equipe do Volta Redonda vai ser apenas na próxima segunda-feira. Volta Redonda, que acabou sendo derrotado pelo Atlético no último final de semana, acabou perdendo uma posição, foi para a quarta colocação na tabela, mas na segunda-feira tem mais um jogo fora de casa, Gustavo, contra a equipe do ABC. Esse jogo será às 8 horas da noite, mais um confronto aí para a equipe do Volta Redonda tentar se manter lá em cima na tabela. Exatamente, Daniel, até porque o Volta Redonda no momento é o quarto colocado com 16 pontos, o líder é o Botafogo da Paraíba que tem 19 pontos, ou seja, a gente torce apenas 3 pontos, né? A gente torce para o Volta Redonda conseguir essa vitória, até porque o segundo colocado, o Atlético, tem 18 e o terceiro, São Bernardo, tem 17. Ou seja, uma vitória contra o ABC lá em Natal vai ser crucial para o Volta Redonda, quem sabe subir mais posições, mas pelo menos se manter nesse G4 dentro do G8, né? A gente lembra que são 8 que se classificam para a segunda fase da Série C, só que é sempre bom também terminar entre os 4 primeiros, e também a colocação que o Volta Redonda termina nessa primeira fase vai influenciar na segunda fase, na questão da formação dos grupos. Então é importante o Volta Redonda pontuar, ficar nas primeiras colocações e quem sabe aí conseguir essa liderança provisória, mas acredito que o Volta Redonda aí pelo menos, se ganhar, vai conseguir subir uma ou duas posições. Pois é, o Volta Redonda que já está abrindo, por exemplo, ó, já tem 5 pontos de diferença para o 8º lugar, né, que é a equipe do Figueirense, então já está conseguindo abrir uma vantagem em relação às equipes que estão fora do G8, então já é importante para a equipe do Volta Redonda tentar já emendar essa classificação para a próxima fase. Mas agora falando de Série D, porque a gente vai ter rodada no final de semana, só que a gente teve nesse meio de semana também rodada. A gente teve resultados muito bons para o futebol do Rio de Janeiro, como por exemplo, Gustavo, a primeira vitória do Audax na Série D. Depois de 7 rodadas, depois de 7 jogos, o Audax venceu o primeiro jogo na Série D, fora de casa, 3-0 para cima do Ipatinga, um resultado até surpreendente pela larga vantagem, né? Sim. E o Audax, então, não saiu da lanterna, mas já conseguiu encostar ali no Ipatinga, que é o vice-lanterna, né? Tá a diferença de 1 ponto agora, o Audax chegou a 5 pontos, mas uma grande vitória da equipe do Audax, conseguiu bater logo o Ipatinga nesse início de retorno da Série D. Pois é, vamos ver conversando até nos bastidores, né? Essa classificação na Série D muda muito rápido, né? Por exemplo, o Lanterna é o Audax com 5 pontos. O quarto colocado, né? O primeiro time dentro do G4, que vai para a próxima fase da Série D, é o Serra do Espírito Santo, que tem 11 pontos. Ou seja, uma diferença de 6 pontos. 6 pontos são 2 vitórias, 2 jogos. A gente sabe que talvez tem que torcer para o time do Serra perder 2 jogos. Também tem na disputa ali Real Noroeste com 7 pontos, Ipatinga com 6 e o Audax. Só que o Audax já pode passar na próxima rodada 2 times. Ou seja, está tudo aberto, né? Essa vitória foi muito importante para mudar o ânimo da equipe do Audax também. Foi uma virada de chave, né? Até o Renato Azevedo, ele que é diretor de futebol, né? Gerente de futebol da equipe do Audax, falou que o clube estava tentando essa mudança de chave, né? Com o Luciano Moraes. Então vamos torcer para o Audax recuperar nessa competição. Já conquistou a primeira vitória na Série A2, agora conquistou na Série D do Campeonato Brasileiro. Então o Audax aí, quem sabe, tentar beliscar essa quarta vaga. Eu acredito que as 3 primeiras vagas, né, vão ficar mesmo entre Itabuna, da Bahia, Nova Iguaçu e Portuguesa. Mas essa quarta colocação, que no momento está o Serra do Espírito Santo, acredito, Daniel, que ainda está em aberto. Está em aberto mesmo, e a gente vai falar agora das 2 equipes do Rio de Janeiro que estão lá em cima na tabela. E como o Gustavo falou, já estão se encaminhando, quem sabe, uma classificação para o mata-mata. A gente começa falando do Nova Iguaçu, que venceu fora de casa a equipe do Real Noroeste pelo placar de 1-0. O gol do João Lucas, ainda no início da partida, conseguiu mais uma vitória para cima do Real Noroeste. Já tinha vencido no último final de semana, conseguiu vencer agora no meio de semana, também nessa abertura do retorno, e chegou à segunda colocação. A equipe do Nova Iguaçu, então, muito bem nessa competição, também já vai tentando encaminhar a sua vaga, ó, já vai abrindo 6 pontos de diferença para a primeira equipe que está fora ali do G4, então já é uma boa vantagem também para a equipe do Nova Iguaçu conseguir se manter ali dentro do G4. Mais uma vitória então do Laranja da Baixada, a segunda seguida dentro dessa Série D. E também tivemos, Gustavo, o jogo da Portuguesa, que aí sim a equipe da Portuguesa não perdeu, segue sem perder, mas acabou tropeçando, a gente pode dizer assim, né? Exatamente, né? Mas porque abriu o placar, né? Abriu o placar no final do jogo, praticamente, ali na reta final de partida, com o Hernando Brocador, mas logo depois, lances seguintes, praticamente, né? 2 minutos depois,
a equipe, né, adversária acabou empatando esse jogo, né? Então 1-1 no estádio Luso Brasileiro, em casa, a Portuguesa tá invicta, né? Na verdade, junto com o Itabuna, são os únicos invictos da competição. Só que o problema é o seguinte, são apenas 3 vitórias em 8 jogos, logo são 5 empates. A Portuguesa vem empatando muito, inclusive vem empatando dentro de casa, também empatou 0-0 com o Ipatinga, empatou com o Itabuna, mas fora de casa, por exemplo, meio que conseguindo vencer. Então assim, a Portuguesa também está no páreo, quem sabe consegue essa primeira colocação, está disputando ali de igual para igual com o Itabuna e com o Nova Iguaçu, mas a Portuguesa realmente, né, depois de abrir o placar praticamente na reta final de partida, você tomar um empate é uma situação complicada, mas pelo menos a Lusa está invicta. E é o que você vem destacando, né? Uma vitória já pode mudar tudo na próxima rodada, se vence pode assumir a liderança, o Nova Iguaçu é a mesma coisa, depende também muito do tropeço do Itabuna. Itabuna empatou, né, nesse meio de semana, algo que não vinha fazendo, estava ganhando as partidas da equipe do Itabuna, conseguiu empatar, então já equilibra muito lá. Então a gente está vendo nessa reta final de Série D muito equilíbrio, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela, e a gente já tem a 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. A gente começa no sábado, porque a equipe do Audax vai receber o Real Noroeste. Esse jogo será no estádio de Moça Bonita, às 3h30 da tarde, melhor dizendo, 3h30 da tarde, então, Audax e Real Noroeste. Real Noroeste que pode ser ultrapassado pelo Audax. O Audax vence, é jogo de 6 pontos ali. Vai a 8 pontos, ultrapassa o Real Noroeste que tem 7, então o Audax já pode tentar, quem sabe, dar mais um caminho nessa empreitada de vitórias aí para tentar sair ali da lanterna. Depois, no domingo, Nova Iguaçu e Ipatinga, 3 horas da tarde no estádio Laranjão. Nova Iguaçu que pode assumir, então, quem sabe, a liderança momentânea. E na quarta-feira apenas, Gustavo, que a gente vai ter o encerramento dessa rodada, o jogo entre Democrata e Portuguesa às 7h30 da noite, lá em Minas Gerais. Portuguesa, dependendo também dos resultados do final de semana, sim, pode chegar a essa liderança, quem sabe, dependendo do tropeço tanto do Nova Iguaçu quanto do Itabuna, mas essa Série D tá movimentada. Tá movimentado. Importante, né, que tem 2 times do Rio, praticamente com a vaga já certa, né, na próxima fase, não vão poder cravar, mas Portuguesa e Nova Iguaçu estão muito bem caminhados. E é bom também com o Audax, né, tá tentando se reerguer, né, então também pode ser uma 4ª vaga aí nessa grupo A6 e a 3ª vaga do Rio, né. Seria bem legal se todos os 3 clubes que estão representando o estado do Rio de Janeiro se classificassem para a próxima fase. Inédito, né? Pois é, acho que seria até inédito. A gente sempre vê 1 ou 2 ficando pelo caminho. Pois sempre o time do Rio passa, mas geralmente não passa os 3. Então ia ser bem bacana a gente ter. Vamos torcer então para isso acontecer, né, Daniel? Pois é, e agora a gente vem pro futebol estadual, pra Série A2 do Campeonato Carioca. A gente teve jogo também para completar essa última rodada, a 4ª rodada. A gente teve um empate entre Cabo Friense e Maricá em 0-0. Maricá continuou no G4, o Cabo Friense continuou no G4 também. Mas a gente vai ter agora, nesse final de semana, a 5ª rodada da Série A2 do Campeonato Carioca. No momento que a gente já vai começando a chegar quase ali na metade dessa primeira fase do Campeonato Carioca da 2ª Divisão, né? E a gente vai ter os seguintes jogos. Sábado a gente tem Americano e Duque de Caxias no estádio Ferreirão. Esse jogo, por enquanto, sem transmissão. A gente tem a equipe do Maricá recebendo o Artisul no estádio João Saldanha, lá em Maricá. Esse jogo com transmissão da TV Alerj. No sábado ainda, Olaria e Petrópolis na Rua Bariri. Outra partida sem transmissão. Teremos Resende e Serrano no estádio do Trabalhador. Esse jogo com transmissão da Band Esporte e também do canal Gold aqui no YouTube. E também para encerrar o sábado, América e Araruama no estádio Julite Coutinho, na Cariocão TV. Todos esses jogos às 2h45 da tarde. E esse jogo do América e do Araruama está sendo especulado, quem sabe, com uma possível estreia, o retorno do Romário aos campos. Ele que se recuperou de um desconforto muscular e disse, vai estar no banco de reservas, e falou que a chance de estar em campo é maior do que do primeiro jogo contra o Petrópolis. A galera quer ver o baixinho em campo também, né? Exatamente, né? A gente não tem nenhuma certeza que ele vai entrar em campo de fato, né? Mas segundo a assessoria de imprensa do América, as chances são maiores, né? Ele que ficou de fora de vários treinamentos da equipe, né? Ele treina basicamente de segunda e sexta, mas ficou de fora nas últimas semanas por causa de um problema na lombar dele. Só que agora ele disse que está recuperado, jogou inclusive um amistoso contra o Zinza, sem dor, né? Participou de 45 minutos, atuou ao lado do filho, que é o sonho dele. Então vamos ver se ele vai entrar, né, nessa partida contra o Araruama. Está sendo cogitado. Ele disse que a chance é muito maior do que contra o Petrópolis. Se ele vai entrar ou não, aí já é outra história. Mas vamos ver, né? Quem sabe a gente pode ver o baixinho em campo mais uma vez. E ele vai bater, né? Se entrar em campo, o recorde de jogador mais velho em atividade do mundo. Pois é, e na quarta-feira a gente ainda vai ter um jogo encerrando essa 5ª rodada, que vai ser a partida entre Audax e Cabo Friense. O jogo será no estádio Moça Bonita, também 2h45 da tarde e também
sem transmissão. Lembrando que o Audax, né, por jogar a Série D, tem que jogar no meio de semana os jogos da Série A2. Vamos passar aqui rapidamente a tabela da Série A2. O América segue na liderança com 10 pontos, seguido do Maricá com 8, Duca de Caxias com 8, Cabo Friense com 7. Isso os clubes no G4, por enquanto indo para a semifinal. Temos ainda o Audax com 5 pontos, Araruama com 5, Resende com 4, Artisul com 4, Olaria com 3, Petrópolis com 3. E aí na zona de rebaixamento, por enquanto, o Serrano com 2 pontos e o Americano com 2 pontos. Lembrando também, Gustavo, que o Audax e o Petrópolis estão com um jogo a menos. Sim. Porque como teve rodada da Série D nesse meio de semana, o Audax não conseguiu jogar, então acabou sendo adiado esse confronto entre Audax e Petrópolis. Bom, vamos falar agora da Série C do Campeonato Carioca, que, como vocês sabem, é a 5ª divisão do Rio. Teremos, então, jogos neste final de semana, são 3 jogos, tá? Domingo, todos às 2h45 da tarde, acontecendo de forma simultânea. Campos contra Paraty, no Antônio Medeiros. Também teremos CAC Brasil contra Esporte Clube Resende, no Joaquim Flores. E também Veracruz contra a equipe do Santa Cruz, no estádio Atílio Marotti, lá em Petrópolis. Segunda-feira teremos 2 jogos, né, completando a rodada. Também todos às 2h45 da tarde. Teremos o duelo entre Rio Ostrense e Uni Souza, em Moça Bonita e Mangu. E também União Central contra o Niteroense, no Joaquim Flores. Passando também a tabela rapidamente, Daniel. O líder, né, que conseguiu a liderança depois de bater o Niteroense no jogo entre os 2 primeiros colocados, é o Veracruz, que é um time de Petrópolis, com 13 pontos. Está sendo seguido, né, ali de pertinho, no segundo colocado pelo Niteroense, com 12 pontos. Uni Souza tem 10 pontos, Campos também tem 10 pontos, fechando esse G4 de classificação, nessa zona de classificação para as semifinais da Série C. Também temos o Esporte Clube Resende com 10 pontos, mas perde no critério de saldo de gols. Na 6ª colocação, União Central com 8 pontos. Aí já tem um espaço, né, bastante, do União Central para o 7º colocado, que é o CAC Brasil, que tem 4 pontos. 8º, Santa Cruz com 3 pontos, Paraty, 9º colocado com apenas 1 ponto, e o Rio Ostrense perdeu todos os 5 jogos que disputou até o momento essa Série C do Campeonato Carioca, né? Veracruz e Niteroense estão se destacando, mas a briga ali pela 3ª e 4ª colocação também está ali intensa. Tá muito boa. Temos aí o Uni Souza, o Campos, o Resende e o União Central. 4 equipes brigando aí por essas 2 vagas que restariam. Ainda tem muito jogo para rolar, né? Então, quem sabe o Veracruz e o Niteroense podem acabar oscilando um pouquinho, mas por enquanto são as equipes que estão se destacando. Essas 2 vagas, o 3º e o 4º lugar, que estão muito disputados ali. 3 times com 10 pontos. Então tá muito interessante também da gente acompanhar essa 5ª divisão do Campeonato Carioca. E você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu nessa rodada do final de semana no programa Todas as Divisões, a partir das 10 horas da noite. Toda segunda-feira você sabe que aqui é a casa de todos os times do futebol do estado do Rio de Janeiro. E já fica o convite para você acompanhar a gente aqui também no YouTube da Rádio Roquete Pinto, porque sempre temos live, e também 94,1 FM. Segunda-feira comigo, mas o Gustavo vai estar de chinelinho, né? Vai estar suas merecidas férias. Vai estar onde? Bariloche, Nova York? Não sei, mas eu vou aparecer para os jogos aí da Série A2 do Carioca, da Série C. Eu vou estar aí também fuxicando, claro, vou dar um descansozinho, mas o futebol não para, mas você vai estar muito bem acompanhado de Daniel Santiago nessas próximas semaninhas aí. Mas prometo que já tô de volta aí pra gente voltar a fazer essa dupla que eu sei que vocês gostam. Então é isso, Gustavo. Prazer inenarrável, mais um Todas as Divisões na rede entregue pra você. Você pode compartilhar com quem não conhece o Todas as Divisões, deixa seu like também, se inscreve aqui no canal da Rádio Roquete Pinto, segue a gente no nosso Instagram, @Todas as Divisões, e também no @Rádio Roquete, fica por dentro de tudo que acontece no universo do futebol de menor investimento. Valeu, pessoal! Valeu!